Meus amados irmãos, eu saúdo a todos no nome de Jesus. Eu sou o bispo Antônio Tarcísio Barros, da Igreja de Cristo em Apodi, e hoje estou tendo a oportunidade de participar do culto em seu lar, aqui através da live do pastor Arthur, e é uma oportunidade de poder trazer-vos uma palavra de Deus. Eu espero que sejamos abençoados. Eu aqui, você aí, enquanto ouve a palavra. Deus abençoe e que o Senhor fale conosco. Eu quero ler no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 9, que diz: E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar João no cárcere, e a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. Versículo 13. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto apartado. E, sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Amém. Senhor Deus bendito, a tua palavra está diante de nós nesse momento. E te agradecemos o privilégio de poder ouvi-la. Te pedimos que abençoes os nossos ouvintes, irmãos e amigos, pessoas que de todos os lugares estão agora, Deus Santo, a nos ouvir. Fala com cada um, estende a tua boa mão para ajudar, para abençoar a cada um, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto nos sugere duas notícias, duas informações, uma ruim, a outra boa. E eu vou começar pela ruim, se é que posso chamar de ruim, porque fala da execução do profeta João Batista. João Batista foi o último profeta do Velho Testamento que exerceu seu ministério no Novo Testamento. Foi o precursor de Cristo, aquele que veio adiante, anunciando, dizendo: Jesus Cristo vem aí, aquele que eu não sou digno nem de desatar as alparcas de seus pés, ele vem aí. E tem mais: e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, porque eu batizo só com água, mas ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. O João Batista era um homem comprometido com Deus e com a sua obra. Ele foi profeta de Deus e nascido por obra e graça também do Espírito Santo. Foi uma obra de Deus. E quando ele começou a pregar, anunciava a palavra de Deus com muita segurança e com muita severidade também. Ele não era aquele tipo, me permitam, de evangélico acomodado. Não, ele não era. Ele era um crente mesmo, daqueles quadrados. Ele era daquele tipo, que anunciava a palavra. E era o tipo protestante, ele protestava contra o pecado, contra o mal, ele acusava o pecado, denunciava, expressando melhor, porque acusar é outra coisa. Ele denunciava o pecado e fez isso com o próprio rei, que passou a viver maritalmente com a sua cunhada, a esposa do seu irmão Filipe. E o João Batista, tomando conhecimento disso, disse-lhe
ao rei, assim, na cara, diante dele: não te é lícito possuí-la, porque ela é tua cunhada, rapaz. Como é que pode um negócio desse? Não está certo, você está errado. E o rei, que reconhecia João como o profeta de Deus, tinha respeito por ele, temia também o próprio povo que o tinha como profeta de Deus. Ele temia o povo. Aí vem a questão da popularidade. Se eu faço alguma coisa, eu corro dois riscos. Estarei me levantando contra um ungido de Deus, o homem de Deus, e certamente que eu vou ter que me ater com Deus por causa desse negócio. A outra coisa é a popularidade política. Eu preciso do povo. E então ficou quieto o Herodes. Ficou quieto. E respeitava a João. Ele temia a mensagem de João. Ele reconhecia em João um homem de Deus. Então ficou quieto quando ouviu a palavra de João em relação a ele. Mas um dia ele deu uma grande festa e a filha de Herodias dançou diante dele de tal modo que ele se agradou e fez uma declaração muito comprometedora: eu vou te dar um presente, mas quem vai escolher é você. Quem vai escolher é você. Fica à vontade, ainda que seja a metade do reino, eu lhe dou. A menina ficou sem saber o que fazer, o que pedir, foi consultar a mãe: o que é que eu peço? Ela disse: a cabeça de João Batista. Como quem diz, para ele nunca mais se meter na vida dos outros, para ele nunca mais denunciar o pecado de ninguém. Vamos calar a voz de João Batista. Essa foi a notícia ruim que eu disse, que o texto nos anunciava: a morte de João Batista, que foi degolado, como disse o texto. A sua cabeça foi trazida ao rei, como ele ordenou, e passada à mulher, que foi quem pediu, e então o rei continuou a sua festa, não mais o mesmo, agora triste, desanimado, abatido, porque ele teve que matar um homem justo, e ele sabia disso. Então o seu coração ficou por demais pesaroso. Olha, é o que dá, minha gente, a pessoa fazer as coisas sem pesar, sem medir as distâncias. Toma cuidado com o que fala, com o que fazes, porque as palavras ditas, elas não voltam mais. Não tem como devolver. Traz cá, deixa eu voltar aqui essas palavras que eu falei. Não tem mais. Falou, está falado. Aguente aí as consequências, suporte aí, pague o preço das consequências das suas palavras, das suas ações, porque tudo que a gente fala ou que a gente diz, tanto tem um preço aqui diante dos homens, diante de quem nós falamos, como também diante de Deus. Está tudo escrito, está tudo pesado e medido diante de Deus. E se houver consequências a pagar, negativamente, a gente tem que pagar. Se for benéficas, dependendo das nossas palavras e ações, quais sejam, então haveremos de gozar das maravilhas, das benesses, das nossas atitudes diante de Deus. Então, é ter cuidado diante do Senhor quando falarmos. Aliás, adverte já o Salomão, não é? Toma cuidado com as tuas palavras, porque a palavra que sai dos lábios, elas não voltam mais. Então o João, o Batista, foi degolado e o seu corpo foi sepultado, e a notícia saiu. E aí chega o capítulo, o versículo 13 do texto que lemos, desde o 9 até o 12, fala de João. No versículo 13, aí eu repito só para lhe refrescar a memória: e Jesus, ouvindo isso o quê? Que João foi degolado, que João foi morto,
que o rei, atendendo o pedido de uma mulher, olha o perigo, minha gente, dessa vida conjugal precipitada, ilícita. É complicado, rapaz. Tem muita coisa que pode acontecer, coisas ruins que pode acontecer quando o camarada, o homem, esquece-se da sua esposa e passa a conviver, a ter encontros amorosos com outras pessoas. É complicado, é pecado. Foi o que disse João Batista e eu confirmo. É pecado. Então, o João pagou com a vida. Está vendo? Ele bem que podia ter ficado calado. Não, ele não podia ter ficado calado. Ele fez o que devia fazer. Mas pagou com a vida. Pagou com a vida. Esse é o risco que corre o profeta de Deus. Profeta de Deus que todo mundo só acaricia, só afofa o seu ego e tudo mais. Ele não está sendo fiel. Ele não está falando a palavra de Deus. Ele está falando coisas boas para agradar o povo. Isso não é profeta de Deus. O profeta de Deus tanto fala coisas boas, porque também não é só facão. Tem que ter também alguma coisa, o bálsamo. Não é só falar as coisas agressivas. Se for preciso que se fale. Mas não é só isso. Tem também as coisas boas. O João teve que pagar o preço. Porque ele era profeta de Deus. Profeta de Deus. Não, mas eu sou homem de Deus e ninguém pode se levantar contra o homem de Deus. Quem foi que disse isso? Quem foi que disse isso? E Paulo, o que dizer de Paulo? O que sofreu? Quanto sofreu? E morreu, foi executado. E Tiago, e Pedro, e João, e resumindo, os 11 discípulos, porque o 12º saiu do lugar que não era dele, o Judas. Não era dele aquele lugar. Ele saiu de lá. Mas todos, aliás, os 10, porque João foi a única exceção que não foi assassinado por reis, magistrados, por esse povo todo. O João foi o único, mas não foi executado porque o João era duro de morrer, rapaz. O João não era fácil, não. Tentaram de todo jeito e uma delas foi lançá-lo numa caldeira de azeite fervendo. Queriam cozinhar o João no azeite, no óleo fervendo. Mas o óleo fervendo não teve poder contra a pele, contra o corpo de João. Eu acredito que ele foi até melhor, porque a pele ficou mais macia. Cozinhando no óleo, hein? O que você acha? Pois bem, não teve poder. Rapaz, não tem jeito não, o homem não morre não, tira de lá, tiraram. E aí, fazer o que com ele? Já sei, agora ele não escapa. Vamos levá-lo para a ilha de Patmos. Bom, mas o que tem essa ilha de Patmos? Era um lugarzinho infestados por serpentes, víboras, toda sorte de animais nocivos, venenosos, que certamente se a gente aqui não pôde fazer nada, mas lá eu quero saber. Aí ele vai ser picado por uma serpente, por uma víbora, por um escorpião, eu não sei por que mais. E então, eu quero ver. Bota o João para lá. Foi pior no bom sentido, né? Porque o Senhor desceu e disse, João, você está sozinho, rapaz. Eu vim te fazer companhia e eu vim te mostrar aqui umas coisas, porque você está desocupado, você não está... Então, João só orava, né? Então aí o anjo mostrou toda aquela visão do Apocalipse, o livro do Apocalipse, que ainda hoje você tem aí na sua mão, não é? A Bíblia. Pois bem, foi resultado da solidão de João, a solitária de João, que foi jogado lá na solitária, numa ilha, sozinho, ilha deserta,
para morrer. Mas diz o Matos Nascimento que crente é duro de morrer. Não é fácil não. Pelo menos o João não morreu não. Pois bem, morreu depois, anos não sei quantos, depois velhinho. Velhinho, morreu porque tinha que morrer mesmo, a velhice. Mas o João Batista foi executado. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. Eu acredito que o pensamento de Jesus era refletir sobre o acontecimento. Era, quem sabe, orar. Não orar por João, porque não precisava mais, ele já tinha sido executado, mas orar, pedir graça a Deus, manter a sua comunhão com Deus, e é isso que a gente precisa. Porque, irmãos, o crente para orar, ele não precisa ter o mundo se acabando em sua volta. Espera aí que eu vou já orar. O filho está acabando de morrer, eu vou orar. Não precisa disso não. Ele ora, ele deve orar. Porque é a sua necessidade, manter comunhão com Deus, falar com Deus, conversar com Deus, é necessidade, ele precisa. Deus está esperando que a tua oração seja feita, porque Ele tem bênçãos para a tua vida, mas você não busca, você não clama. Ele diz lá em Jeremias, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes. Aí Jesus ensinou, buscai, não, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Era a oração. Jesus estava ensinando a orar, estava incentivando. Então Jesus foi lá para um lugar deserto, para um lugar à parte, mas não teve jeito não teve descanso não. O povo, tomando conhecimento de Jesus, então foi de todo quanto era lugares, lá para onde estava Jesus. E olha que interessante, uma grande multidão seguiu a pé. E Jesus, saindo desse lugar à parte, lá para onde estava o povo, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com eles, curou os seus enfermos. Essa é a notícia boa. Depois de João, a notícia boa é que o Senhor Jesus não deixou silenciar a pregação. Ele veio reiniciar, aliás, iniciar o período da graça, porque João estava terminando a dispensação da lei. Veio Jesus e em Jesus se inicia a dispensação da graça. E ele começa a falar. Ele não só cura os enfermos, multiplica o pão e peixe para aquela multidão que era muito grande, isso tudo de coisas materiais. Curar enfermos é coisa de material. Fome é coisa material. E ele pegou o material que dispunha ali, 5 pães e 2 peixes, e deu alimento para aquele povo todo. Coisas materiais. Mas Jesus o seu ministério se resume só nisso? Não. Aliás, isso nem faz parte do seu ministério, não. Ele fez por compaixão, por misericórdia, porque a obra que Jesus veio realizar aqui era outra. E qual? A obra redentora. Curar enfermos, dar alimento para o povo, ajudar o povo. Isso o próprio povo pode fazer. E a gente tem exemplo disso mesmo. Tinha um rapaz ali que tinha na cestinha dele 5 pães e 2 peixes. Foi apanhado dele e foi multiplicado. Então, o próprio povo teve. Só não
a multiplicação. Aí era uma ação de Deus. Mas cuidar das coisas materiais é tarefa das pessoas. É nós mesmos. Mas Jesus veio fazer uma coisa que ninguém podia fazer. O quê? Redimir a alma do pecador. E ele, para fazer isso, ele chamou alguns auxiliares. Ele chamou inicialmente 12 discípulos, a quem depois denominou de apóstolos. Ele chamou a 12 e deu-lhes a tarefa da pregação, de curar enfermos, de fazer maravilhas, aquela coisa toda. Vocês vão, preguem, falem. Mas olhou e disse, 12 é pouco. Aí chamou 70. Chamou 70 enviando de 2 em 2. Vão e preguem. Depois esse número cresceu. Aí quando chega em Mateus 28 e 20, ele diz, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Marcos 16, e versículo 16 também, aí ele diz, ide por todo mundo. Quem agora? A igreja, todo o povo. Não é mais 12, não é só 70, né? Aí faz 82. Não é só 82. Não, é mais. É todo mundo agora. Todo mundo que teve um encontro com Jesus. Todo mundo que é crente. Todo mundo que aceitou, teve um encontro pessoal com o Salvador. Todo mundo. Agora anunciar e falar a boa nova, contribuindo assim para a salvação do pecador. O crente não salva, mas ele contribui. Como? Pregando, anunciando, avisando ao povo que é preciso aceitar a Jesus. O povo crê, se converte, recebe a Jesus e é salvo graças a esse trabalho da igreja, claro, confirmado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Então, irmãos, essa é a boa nova. Você que está me ouvindo, você está dentro dessa boa nova. Você faz parte dela. Primeiro você foi chamado. Não foi? Pois é, você foi chamado. E para quê? Para assistir os cultos na igreja. Eu acho tão bom, pastor, bispo, lá na minha igreja, sentado lá, os irmãos cantam tão bonito, o pastor prega tão bonito, aquela outro serviço, aquela outra. A minha igreja é uma bênção. E é. E você é também? O problema não é se a minha igreja é uma bênção. Eu sou uma bênção. Deus disse para Abraão, sê tu uma bênção. Capítulo 12 de Gênesis. E você que me escuta agora? Você que está aqui? Você é uma bênção? Está sendo uma bênção? Sim, eu estou. Para quem? Para você mesmo? Amém, continue. Para a sua família? Continue. Para o seu vizinho? Amém. Continua, toca para frente. Para todo mundo. Anunciando a palavra da vida. Que Jesus Cristo é o Senhor, diante de quem todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, meu irmão, meu amigo que me escuta agora, você precisa aceitar a Jesus. Você precisa entregar a sua vida. Que tal fazer isso agora? Pode, você pode. Aí você procura depois um local, alguém, uma igreja, um irmão. Olha, eu aceitei a Jesus. Quando? Domingo à noite, que dia foi? 3. Domingo, nesse dia 3, eu aceitei. Eu sou crente agora. Agora eu quero um lugar para me congregar. Vai! E aí tu te identifica. Aceita Jesus agora. Não deixa para amanhã, não deixa para depois, não deixa para a semana, para o mês que vem, para o ano que vem. Porque esse tempo a gente não tem. O nosso tempo é agora, é hoje. Aceita Jesus. E o meu irmão não espera mais também para servir. Começa agora, se ainda não começou.
Deus te abençoe, desperte o teu coração e te faça próspero, muito próximo. Eu agradeço a Deus por este momento, pelo pastor Arthur, pela Igreja de Cristo aqui em Mossoró, e que Deus nos abençoe e nos encha da sua graça. Amém.